estamos aqui com o Dr. Francisco Maia. Ele é engenheiro, ele é advogado, presidente da Comissão de Arbitragem da OAB e uma série de outras coisas que eu vou deixar para esse bate-papo. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Por ter aceitado o nosso convite. E eu queria conhecer um pouquinho da sua trajetória. A gente se tromba muito ali naquele âmbito da OAB, mas é bom as pessoas conhecerem também a sua trajetória até aqui. Grazi, na verdade, existe uma certa curiosidade pelo fato de eu ter feito duas faculdades que aparentemente são antagônicas, um curso de ciências exatas e outro de humanas. E realmente, na época que eu decidi estudar direito, tão logo eu havia me formado em engenharia, eu não vou deixar de falar que foi uma surpresa. Eu acho que tem gente até achou que eu estava ficando doido. Mas eu realmente tive uma trajetória na engenharia muito boa, enquanto estudante, até porque dos 5 anos do curso, 4 eu realizei estágios. Eu pratiquei muito, trabalhei em grandes obras, trabalhei em hidrelétrica, aeroportos, mineração, construção civil. E ao me formar, o país passava uma crise muito grande, a economia era muito menor do que hoje. E eu já tinha uma certa tradição familiar, meu pai foi magistrado, eu tenho uma irmã que também estava se formando em Direito e eu tive vontade de continuar a estudar. Na verdade foi isso, eu achava que eu era muito jovem e eu resolvi então fazer o curso de Direito. Foi uma coisa muito interessante na minha vida, eu resolvi também fazer uma pós-graduação na época em Engenharia Econômica na Fundação Dom Cabral. Então foi E essa área de economia também perpassa muito no ensino do direito? Isso, sem dúvida. Hoje essas coisas já existe uma integração das disciplinas. Eu acho que na época, isso foi em 1983, as pessoas viam as profissões com mais estanqueidade. Hoje eu costumo dizer que essa figura do engenheiro advogado está se tornando uma coisa comum. Tanto é que eu vou até lhe dar uma notícia em primeira mão. O recém-empossado presidente da Sociedade Mineira de Engenheiros se encontrou comigo há coisa de 15 dias atrás e já anunciou que a sociedade vai criar uma comissão de direito na engenharia exatamente com engenheiros e advogados. Na nossa comissão nós devíamos ter uns 5 ou 6 que já possui essa formação. Até porque, talvez, não sei se tem alguma coisa a ver, o senhor pode até esclarecer, essa questão da arbitragem mesmo, passa muito na construção civil, né? Essa questão do árbitro, engenheiro, para poder fazer uma sentença que seja técnica. Como é que funciona isso? Porque eu acho que na arbitragem que as pessoas se inclinam muito nessa área de engenharia. Na verdade, eu diria até mais do que a arbitragem, essa disciplina do direito da construção. E hoje nós temos um instituto em São Paulo, foi baseado em São Paulo, o IBDIC, Instituto Brasileiro de Direito da Construção. E ele é interessante que ele é formado por engenheiros e advogados. Eu costumo brincar que são advogados que entendem de engenharia e engenheiros que entendem de direito. Embora a maioria não tenha a dupla formação, por quê? Quem trabalha numa empresa, seja do ramo imobiliário, seja no ramo da construção, o advogado acaba aprendendo as coisas. E o engenheiro se torna um especialista em conflitos, em contratos, em obrigações. Eu até teve uma advogada no Rio de Janeiro, eu estive fazendo uma palestra lá na Associação Comercial, um evento sobre esse assunto. E ela, na hora do almoço, ela comentou que quando ela entrou numa empresa de engenharia, a melhor coisa foi quando ela aprendeu o que era talude. Ai, meu Deus. Conta para as pessoas, para eles saberem um pouquinho. O talude são aquelas inclinações que você está numa estrada, quando você faz uma terraplenagem, faz um corte, rebaixamento, você tem que fazer uma proteção. Ela tem que ter uma inclinação. Aquilo são taludes. Então ela nunca sabia o que era essa palavra até entrar numa empresa de engenharia. Tá vendo? Não, isso é muito interessante, assim, essa conjugação. E o direito, ele tá em tudo, né? Tudo, dentro da construção civil, você tem que saber, estabelecer algumas normas, tem que cumprir algumas regras, tudo tá voltando de alguma maneira pro direito. O direito é o retrato da vida, né? Desde a hora que você acorda, a hora que você dorme, você tem relações obrigacionais, você tem ocorrências que se regem por regras legais. O trânsito, uma pessoa que é sua funcionária, que você tem que ter obrigações, a pessoa que você é casado, que tem uma relação familiar ali. Então, o
o direito ele permeia a vida das pessoas. E no ramo imobiliário, e você tocou nesse assunto da arbitragem, eu só vou aproveitar, retomando aquele início da sua pergunta. Eu, por uma circunstância da vida, eu tive que interromper meu curso de Direito. E eu fiquei 8 anos fora da faculdade, faltando 1 ano para formar. Nossa! E quando eu voltei, foi justamente quando foi sancionada a lei de arbitragem. Ah, entendi. E ocorreu uma coincidência muito interessante na minha vida. O meu professor da disciplina Direito Internacional Privado era um jovem advogado que chegava de um estágio de 2 anos na Câmara de Comércio Internacional de Paris, na Câmara de Arbitragem. Então, a minha turma... a inovação. Não, a minha turma foi a primeira turma no Brasil que teve aula da lei de arbitragem. Porque quando ela foi sancionada, ele nos deu toda uma visão da nova legislação. E eu nunca tinha ouvido falar em arbitragem. Confesso, embora a arbitragem exista no direito brasileiro desde a época do Império, a lei de arbitragem brasileira é uma lei modelo, é uma lei referencial hoje no mundo. É uma lei de grande abrangente, eficácia. E realmente, quando eu vi aquilo, exatamente essa sua colocação. Eu já trabalhava, eu tinha já um escritório na área de perícias, eu já fazia perícia, quer dizer, eu já tratava com conflitos. E quando eu vi aquilo, eu falei, poxa, isso aí é tudo que nós precisamos, porque... E principalmente no seu caso, para ligar as duas disciplinas. Exatamente. Que eu, inclusive, defendo muito uma questão das arbitragens técnicas, que você falou, essas questões de natureza exclusivamente técnica, os conflitos, eles podem ser resolvidos por pessoas dessa conhecimento. Hoje, inclusive, os meios de resolução de conflito estão evoluindo, Grazi. Quando nós começamos a tratar desse assunto, há mais de 20 anos atrás, foi exatamente em 96, quando foi sancionada a lei de arbitragem, nós tínhamos uma visão estanque da arbitragem. Eu costumo dizer que a gente teve 3 ondas de soluções extrajudiciais de conflito. Em 96, houve a lei de arbitragem, foi um grande marco. Eu acho que ela trouxe à baila que nós não precisamos ir ao judiciário para resolver problemas, que é uma cultura enraizada na nossa sociedade, que as pessoas têm que passar... só o judiciário. Só o judiciário, ou que necessitam passar pelo judiciário. Eu acho que a lei de arbitragem, além da sua eficácia jurídica, ela teve essa conotação cultural. 10 anos depois, após a criação do CNJ, houve um grande movimento do próprio judiciário, que foi a Semana de Conciliação. A Semana de Conciliação é um movimento vitorioso, onde o judiciário mesmo, ele dá uma parada no mês de dezembro e fala, gente, nós vamos pegar aqui os processos e tentar fazer acordo aqui. Isso foi também um grande... E 10 anos depois, que é a terceira onda, aproximadamente em 2015, nós tivemos a sanção da lei de mediação, que eu tive, inclusive, a honra de participar tanto da comissão do Senado, onde eu fui subrelator, inclusive, dessa legislação, e no Ministério da Justiça, onde eu representei a Ordem dos Advogados do Brasil, que estabeleceu esse marco legal. E para a gente foi uma grande honra. Eu vou te cortar, porque nós temos muito assunto e eu tenho certeza que o pessoal vai ficar aí com a gente. Fique com a gente, estamos indo para o intervalo, voltamos rapidinho. Estamos de volta com o Dr. Francisco Maia, que é advogado, engenheiro, presidente da Comissão de Arbitragem da OAB, compartilhando com a gente da sua experiência. E no último bloco, no primeiro bloco, a gente terminou falando das 3 ondas, como ele denomina, as 3 ondas da gestão de conflitos, que eu achei muito interessante, né? No Brasil, essa coincidência de primeira lei de arbitragem, depois teve a questão do CNJ, a lei de mediação. Conta pra gente aí esse embalo, pensando nessa perspectiva do direito imobiliário também. Como eu disse, a terceira onda, então, foi a mediação. E hoje, nós estamos esperando qual será a 4ª onda. Hoje existe, aí eu já falo um pouco na área imobiliária, da construção, já existe um grande movimento dos operadores dos meios extrajudiciais no sentido de estimular o chamado CRD. É o Comitê de Resolução de Disputas. Isso é muito interessante. Que o senhor também está à frente aí como uma das referências. Temos feito na Olimpíada
foram certificados 80 profissionais no Brasil pela DRB Foundation e hoje nós temos aí uma luta, por exemplo, agora no dia 3 de julho haverá um 5º Seminário Nacional de Arbitragem, Construção e Infraestrutura no CREA. Eu, inclusive, vou apresentar uma proposta do CRD na área imobiliária, que foi objeto, inclusive, de um capítulo, um livro que eu escrevi o ano passado. Então, o livro a gente consegue acompanhar no seu site? Esse livro ele é disponível para venda, é da editora Pini. Qual São é o nome diversos dele? atores. Chama Porque CRD. É bom que a gente vai... CRD, Comitê de Resolução de Disputas. E o que acontece é o seguinte, esse mecanismo ele pode ser uma junta de 3 especialistas, engenheiros, advogados, pode ser até contadores, como pode ser uma pessoa só, que eles acompanham todas as fases de desenvolvimento de uma obra. Então, a partir do momento que o problema surge, ele age. Então, ele age em tempo real, ele visita a obra mensalmente, ele faz reuniões, ele acompanha os relatórios. Então, eu chamo, inclusive num livro que agora a IOB vai lançar, provavelmente início de julho, também eu fui convidado a escrever um capítulo e eu chamei o seguinte, formas dinâmicas de soluções de conflitos. Por quê? Ela é dinâmica porque ela é do dia a dia. Há um acompanhamento sistêmico da obra. Outras questões também... Aí a empresa, ela desde o contrato, ela opta... Empresas, por exemplo. Eu vou dar um exemplo básico que existe no Brasil, exemplo prático. A linha 4 do metrô de São Paulo, linha amarela, é um financiamento do Banco Mundial. O Banco Mundial exige a presença desse comitê. Ah, sim. Então... Por uma questão de cautela, né? Como o senhor disse. Olha, peraí, a gente vai esperar o problema acontecer para cuidar, né? Não é muito melhor na hora? Então, esse comitê, ele se reúne mensalmente, digamos, a primeira segunda-feira do mês. Então, sentam na mesa os membros do comitê, o metrô, as construtoras. Como que foi a evolução esse mês? Esse mês nós tivemos um problema tal. Aí, como é que tá? Não, nós estamos esperando para resolver. E podem, então, acionar este comitê para agir. Então, é extremamente interessante. Estão surgindo outras formas, Grazi, porque hoje existe um consenso, eu acho que é natural, não vamos para o judiciário. Existe um sentimento de desjudicialização dos conflitos. Inclusive, o senhor coordenou aí um evento na OAB de pacto de não judicialização. Esse é um evento inicial, porque nós estamos dando continuidade, estamos assinando outros aderentes a esse pacto é aberto, ele não é só um dia. Qual que é a vantagem para as empresas, para elas entenderem? Eu acho que a grande vantagem é uma questão cultural, porque toda a nossa barreira é cultural. Quando uma entidade, uma grande empresa adere, ela entra no espírito da desjudicialização, porque a judicialização do conflito, ela traz 3 ônus a quem entra numa ação judicial. É o ônus temporal, o ônus financeiro e o ônus psicológico. Temporal, a pessoa sabe quando começa, mas não tem ideia quando termina. Financeiro, os custos de uma demanda judicial são imponderáveis. É um recurso, é uma perícia, é um deslocamento, é um bloqueio de uma conta, que você perde um dinheirão. E o psicológico. Quantas vezes eu já vi gente falar o seguinte, eu não sei se eu vou ganhar ou perder, eu quero que isso acabe. Verdade. Entendeu? Do ponto de vista das empresas, existe um dado que é importantíssimo. Segundo a pesquisa do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, o judiciário brasileiro gasta 1,3% do PIB com o judiciário. E as empresas gastam 2,01% para tocar as ações. Se você somar os dois, representa um número superior a 200 bilhões de reais. Nossa. Então, tudo isso é recurso que está sendo drenado. Então, por exemplo... E muitas vezes não resolve o conflito. Não. Resolve a demanda aparente, mas o conflito continua. Então a pessoa gasta um dinheiro, tem todo esse desgaste desses 3 ônus que o senhor disse e ainda não consegue sair satisfeito. Quando o conflito mal resolvido não gera filhotes, não geram mais conflitos. Isso é um problema. Na área de família é muito comum. E eu vou dar um outro exemplo também sobre isso qual será a 4ª onda? Nessa área técnico-jurídica está começando a surgir
já com alguma frequência, a figura da avaliação neutra. Como é que funciona? Isso é muito interessante. Vou te dar um exemplo prático que eu já atuei. Uma empresa realizou uma obra para uma corporação. Durante a obra, eles tiveram uma série de problemas, aditivos, atrasos, imprevistos. Então, a obra está se finalizando. Então, em vez de sair para uma arbitragem, para uma demanda judicial, que é o pior dos mundos, eles contratam um parecer independente de alguém que seja da confiança recíproca e sobre este parecer eles negociam. Agora, este parecer ele tem um condão de orientá-los. Agora, se não resolver amanhã numa futura demanda, isso é elemento de prova. Então, é porque fica documentado. Documentado, é um parecer escrito. É uma... Então gera uma segurança para as pessoas. Né? Inclusive para terceiros, por exemplo. Se for uma empresa pública, ela tiver que prestar contas a um tribunal de contas, uma empresa de capital aberto que tem que prestar conta para acionistas, e isso vindo de um terceiro, neutro, imparcial, e que tenha conhecimento do assunto, isso facilita muito. Então, eu acredito, voltando, nós falamos da primeira, segunda e terceira ondas que já existiam. E a possibilidade da quarta. Da quarta onda, eu acredito que são novos métodos. Inclusive, eu quero até convidar as pessoas que têm interesse. Existem algumas publicações que nós temos disponibilizado no site meu pessoal, mas são publicações institucionais. O nosso site é www.franciscomaia.com.br. Vamos deixar aqui anotadinho para vocês acompanharem. Tá cheio de informações lá. Tem uma área de download. Nós ótimo. temos cartilhas, temos inclusive livros que foram publicados pela OAB durante esses últimos anos, onde eu também, você acompanhou, eu tenho uma atuação no Conselho Federal, nessas comissões nacionais, e a gente ajudou aí a construir algumas obras coletivas e não tem condão de comercial, é justamente para orientar as pessoas, trazer informações. E lá tem muitas dessas informações que as pessoas podem se aprofundar, inclusive desses novos métodos, tem algumas novidades. Agora eu procurei focar dois que hoje nós já estamos praticando eles. E a área imobiliária é uma área muito fértil. É uma área que você tem uma série de atores, por exemplo. Eu, a semana passada, estive em São Paulo, na Associação Comercial, conversando sobre essa questão da área imobiliária e construção. Então, um dos slides que eu mostro nessa apresentação são todos os atores. Então, você tem o incorporador, o loteador, o consultor, o administrador condominial, o administrador de imóveis, o corretor, o fornecedor, o projetista, o consultor, o adquirente, que pode ser institucional, tem o consumidor, que tem uma legislação especial. É verdade. Então você tem um cenário pronto para conflito. E que em 20 minutos a gente não teria como detalhar tudo. Não, e eu te agradeço, foi muito bom, foi muito importante. Assim, sou doado do seu conhecimento, do seu tempo pra gente. Inclusive, fica aqui o convite para depois a gente continuar, quem sabe é o momento 2. Vamos sim, com prazer. Eu te agradeço mais uma vez. Eu que agradeço, muito obrigado. E espero que vocês tenham conseguido aí pegar várias ideias e qualquer coisa, tá lá tudo no site franciscomaia.com, não é isso? .br. Muito obrigada por ter ficado conosco até aqui. Não deixe de passar lá no Espaço K para cuidar dos seus cabelos e no Estilo Moda, sempre com um look lindo para o nosso programa. Até a próxima!